Muito bem, estou de volta aqui com a conversa com Dom Antônio Keller, que é bispo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente comunicar antes de continuar nossa conversa. Eu acho que não tem, né, Fernanda? Acho que já colocamos tudo. Dom Antônio, tem aqui uma série de perguntas que chegaram. Tem pergunta até de padre aqui. Mas eu vou começar aqui por uma colocação interessante, que é uma pessoa perguntando aqui se o senhor tem saudade da sua paróquia. Onde é que está a pergunta aqui, meu Deus? O senhor tem saudade da paróquia Santo Antônio do Limão, de quando foi pároco? Muita saudade. Muita ali saudade. Eu vivi 22 anos como padre. 22? E ali aquele povo me ensinou a ser padre, me ensinou a cuidar das pessoas, porque eles faziam tudo isso comigo, eles cuidavam de mim com muito carinho e nós deixamos ali toda uma geração formada ali, uma comunidade muito bonita, muito viva. Minha saudação, meu grande abraço a todos eles. Não esqueço de vocês nunca, jamais, não é possível. Dom Antônio, eu sei que o senhor está bastante animado com o seu seminário lá, né? Fala um pouquinho para a gente disso, porque de repente tem muito jovem querendo saber se vale a pena entrar para um seminário. Como é que é a questão de vocações lá na diocese? Não é a questão do leigo, mas tem uma interface, né? Sim. Esse tema é o tema que me dá alegria. Tem pergunta aqui sobre isso, por isso que eu estou colocando. Falar dos padres e falar dos seminaristas, especialmente da Diocese de Frederico, é para mim um motivo sempre de alegria, de satisfação. A nossa diocese é uma diocese pequena, uma diocese no interior do Rio Grande do Sul, mas que tem um número suficiente de padres. Quantos padres o senhor tem na diocese? Nós somos, no total, cerca de 70 padres para 350 mil pessoas. Não é tão pequeno não, né? 70 padres. A nossa média de padres ali, né? A nossa média de padres ali é de um padre para 6 mil pessoas. Enquanto a média do Brasil é de agora está para 1 para 8 mil, 1 para 9 mil. Mas a Diocese de Frederico tem uma tradição vocacional muito grande, não é? Tem. Então nós, nestes anos, temos conseguido manter esse empenho vocacional, mantido esse esforço de oferecer à igreja bons padres. Eu sempre digo assim, nós precisamos ter muitos e bons. Eu não aceito quando dizem, não, é importante ter bons, não precisa ser muito, não. O povo tem direito a ter a missa dominical, a ter o atendimento das confissões, por isso é preciso ter muitos padres e bons padres. Então nós hoje, na Diocese de Frederico, temos uma sistemática de formação que se expressa através de um documento oficial da Diocese, que é um diretório formativo da Diocese, que consta dos princípios formativos da Diocese e que nós estamos com muita alegria, com muita esperança, levando adiante, e tenho certeza que os resultados serão sempre os melhores. O senhor tem um seminário geral da Diocese? Na verdade, nós temos 5 seminários. 5 seminários? Na Diocese? Na Diocese. Nós temos o seminário, o pré-seminário, que está começando agora esse ano, que é o trabalho vocacional feito com aqueles jovens adolescentes que ainda não têm idade para entrar no seminário menor. Depois nós temos o seminário menor, para o ensino médio, e também tivemos que aceitar alguns do 9º ano, muitos deles estão me assistindo. Mas já em regime de internato. Isso, internato. E depois temos o seminário propedêutico, 1 ano de preparação para o seminário maior, para a filosofia e a teologia. E depois o seminário de filosofia em Passo Fundo e o seminário de teologia em Viamão. E além disso, nós temos um pequeno grupo que estuda em São Paulo, no Instituto Mater Ecclesiae, um grupo pequeno que nós decidimos que faria o percurso vocacional ali. Entendi. Bom, deixa eu colocar aqui outra pergunta aqui. A pergunta vem do Rodrigo Félix, que é o seguinte, via Facebook. A Igreja Católica deve interferir no cenário político do país? Os bispos estão preocupados, evidentemente, o Brasil todo está preocupado com a situação
que nós estamos vivendo, especialmente essa semana, né? Na Assembleia dos Bispos, foi colocado assim, algumas coisas eu li que foram colocadas, mas qual é a orientação básica dos bispos em relação à situação difícil que o Brasil está vivendo? A igreja se coloca como alguém que se dispõe a ajudar a superação dessa crise institucional que nós estamos vivendo. É uma crise gravíssima, nós não sabemos o fim de tudo isso, mas é a realidade que o país tem vivido. O que a igreja pede, respeitando a liberdade que o fiel cristão tem de escolher o seu caminho político, o fiel cristão ele tem o direito de escolher o seu caminho político. Ele só não pode escolher aquela linha partidária ou ideológica que seja contrária à doutrina da igreja, à moral, aquilo que é o ensinamento da igreja. Então, isso o fiel cristão não tem liberdade para escolher. Mas dentro do quadro de possibilidades, ele deve escolher e deve participar do mundo da política. Então, o que a igreja diz é que a igreja reconhece essa autonomia, respeita essa autonomia, por isso delega não é a palavra correta, mas entrega a responsabilidade ao leigo para que ele assuma o seu lugar. Nós temos que assumir como cristãos, e muito mais o fiel cristão leigo, tem que assumir, diante de toda a realidade, uma postura. Tem que participar. Tem que participar, tem que opinar, tem que... Não pode ficar alheio à situação. Tem que entrar nessa situação, nesse jogo que hoje é a política, precisa entrar, naturalmente salvaguardando a ética, a moral, as coisas que são normais. E a igreja, na declaração sobre o momento atual, a igreja diz exatamente isso, que a igreja entende que cabe às instâncias efetivas do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo levar adiante aquilo que o Brasil precisa e deve acontecer no Brasil. A igreja não tem partido, não tem ideologia. Se alguma vez alguém, em nome da igreja, assume uma postura partidária, em nome da igreja, está errado, não pode assumir, seja de partido A, B, C ou D, qualquer um deles. Mas a igreja como tal confia nas instâncias que são aquelas instâncias que sustentam a vida política do país, esperando que essa situação toda se resolva da melhor maneira possível. Eu tenho aqui a pergunta do padre Diego Baltz, exatamente. Ele é capelão militar do Exército em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a pergunta dele é mais ou menos ligada a isso que o senhor já respondeu. Eu estou aqui com muitas perguntas, Dom Antônio, mas eu não quero deixar passar. Aqui tem algumas perguntas bem ligadas à questão da família. Como é que o leigo hoje deve atuar na defesa da família, tendo em vista que a família está extremamente ameaçada com a questão do divórcio, a questão do aborto, a questão da eutanásia, ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo? Como é que o senhor vê toda essa problemática hoje? É uma problemática gravíssima, porque, na verdade, tem um objetivo, uma finalidade, que é o de destruir a família como nós a conhecemos e como nós sabemos que naturalmente é o que Deus quer que a família seja. A realidade da família hoje, daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, não é uma criação humana, é algo que vem de Deus, é uma vontade de Deus. A sociedade como tal, o mundo como tal e as pessoas como tal precisam da família. Não podem ser formadas, não podem ser educadas, não podem sequer sobreviver sem a família. Ora, quando se ataca a família, o que se pretende? Uma desestruturação da sociedade como tal. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo é subverter os valores, é destruir aquilo que normalmente nós temos como princípio, que é o amor, o afeto entre marido e mulher, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, é destruir tudo isso e criar uma nova realidade, que é uma realidade de pessoas autônomas. Autônomas até no sentido de escolher quem elas são.
se ela é homem, se é mulher, ou se não é nenhum nem outro. São pelo menos 12 possibilidades de escolha, por exemplo, no que se refere gênero, à né? sexualidade. Ora, isso é uma autonomia que se pretende dar à pessoa, que é uma autonomia postiça. O ser humano é o que é, nasceu homem ou nasceu mulher. Depois, eventualmente, pode haver dificuldades de ordem psicológica, de ordem na formação, mas na medida em que se valoriza a família, na medida em que se estrutura a família segundo aquele plano original de Deus, mais pessoas bem formadas, mais pessoas com uma capacidade de compreensão do que é a sua identidade como pessoa, como ser humano, existirão. Quando se destrói isso, se subverte a sociedade e se cria a situação que nós, infelizmente, hoje já estamos vivendo de valores totalmente subvertidos, onde as pessoas não sabem mais o que são, né? O que vêm fazer no mundo, o que devem realizar aqui nessa terra. Uma sociedade assim não pode sobreviver. Doutor, a gente viveu uma situação muito triste recentemente, que foi a questão da ideologia de gênero, né? Praticamente o governo federal, através do MEC, querendo obrigar que nos planos estaduais, municipais de educação, se inserisse a ideologia de gênero. Que quer dizer o quê? A criança não é menino nem menina, ela vai escolher o seu sexo mais tarde. Como se não fosse uma coisa genética, está lá nos cromossomos de cada um, XX ou XY. E, graças a Deus, a gente percebeu que houve um levante de muitos leigos católicos, inclusive nas assembleias legislativas. Eu mesmo estive em São Paulo, na Câmara de Vereadores, defendendo a proposta da igreja tal, e graças a Deus foi aprovada, né? Mas ainda parece que muitos leigos não acordaram para essas coisas, né? Isso aí também é um outro lado que precisava ser mais trabalhado, né? Sim. Naturalmente que há toda uma questão econômica no meio de tudo isso, porque há muito dinheiro canalizado para a aprovação destas leis, né, para esses projetos que de repente parece que surgem do nada. Do nada aparecem projetos e aparecem programas. E nós assim assistimos assim um pouco assustados essas realidades, porque elas querem se impor de tal maneira, e nós perguntamos, mas de onde vem a força? A força vem exatamente dessa desconstrução, né, da moral cristã, da moral que é o que sustém uma sociedade, que é o respeito pelo outro, que é a clareza de identidade a respeito de si mesmo. Bom, que as pessoas tenham dificuldade, muitas vezes, dificuldades afetivas, dificuldades emocionais. Isso, nós somos seres que não somos perfeitos, né? Agora, pretender subverter toda a ordem natural das coisas, né, é uma loucura isso. E o que nós estamos assistindo é que há muito dinheiro colocado em cima disso. Então, nós vamos sempre pelo lado do argumento, né? Quando foi agora, por exemplo, essa questão para os planos municipais de educação, a nossa diocese, por exemplo, eu enviei uma carta a todos os prefeitos dos municípios, aos secretários de educação, também ao presidente das câmaras municipais, dos municípios da diocese. São 56 municípios. E o senhor conseguiu sensibilizá-los? Exatamente para essa questão. Houve uma resposta muito grande. Mas agora, de repente, chegam os livros que serão usados nas escolas e os livros vêm com essa ideologia. Então, de onde vem isso? É um poder demoníaco, né, que tem assim como um Leviatã que tem 30 mil cabeças, porque você ataca uma ali, ataca uma coisa, surgem depois em outras realidades, outras cabeças se levantando contra aquilo que a gente está procurando esclarecer tudo isso. Eu penso que a nossa atitude de cristãos é estarmos atentos e participarmos da escola. Quando se sabe que uma escola, por exemplo, tem determinada postura em relação a isso, os pais devem ir à escola,
devem declarar ali na escola: eu não permito que meu filho seja educado dentro deste quadro, portanto, quando houver alguma coisa disso, meu filho deve sair. É um direito que os pais têm. O que essas ideologias pretendem é tirar o poder de decisão sobre essas questões dos pais e entregá-las ao Estado. Tirar o poder de educação da mão dos pais e colocar na mão do Estado, né? Quer dizer, isso aí é uma coisa que viola, inclusive, a Constituição Federal, não coloca na mão dos pais, né? Agora, ainda com relação à família, quais são os outros problemas que o senhor detecta assim, que hoje destroem a família e que os leigos, e quando eu falo leigo, os leigos trabalhando também na missão da igreja, eles como catequistas, como formadores, devem ter mais preocupação? Eu pessoalmente, uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida foram ditas por um santo chamado São José Maria Escrivá de Balaguer. E São José Maria, quando se referia à família, ele sorria e ele dizia assim que o católico deve querer sempre que o seu lar, a sua casa, seja uma casa luminosa, cheia de alegria. E o que ele se referia, na verdade, é a uma forma de se viver a vida familiar. Eu penso que o grande problema hoje está no fato de que nós largamos a família à sua própria sorte. Por uma série de razões, as coisas começaram quando nós permitimos, por exemplo, que os horários de refeição fossem feitos, alguém ficasse na frente da televisão, alguém ficasse em outro lugar. Hoje é o computador, hoje é... Eu sei isso... Celular, pode, né? Pode parecer um simplismo, não é verdade? Pode dizer, mas resolvendo isso resolve a questão da família. Não, mas ajuda. Ou seja, a consciência de que a família é o dom mais precioso que todos nós temos. E um leigo que constitui família, um homem e uma mulher quando se casam, que constroem, criam um lar, colocam os alicerces, os fundamentos de um lar, isso tem que se transformar no objetivo final, principal da sua existência. Edificar, com a graça de Deus, a sua família. Através do amor mútuo um pelo outro, esse amor que é um amor que vai amadurecendo com o tempo, que vai criando raízes e se transformando num amor muito mais profundo, e um amor que se abre à vida, que se abre aos filhos. Ou seja, não é possível que as pessoas hoje sejam tão egoístas, né, e não queiram assumir a paternidade e a maternidade. Ou seja, ou nós mudamos a nossa concepção em relação à família, né, ou nós vamos assistir a total derrocada do mundo, né, da cultura, da religião. Nós tínhamos na Diocese de Frederico famílias com 7, 8 filhos. Por isso o número de padres era um número grande, porque as famílias tinham. Hoje quando né? muito, né? 6, 7 cães, 8, 9 gatos, não é verdade? Nenhuma crítica em relação aos animais, não é isso. O problema não é esse, o problema é assumir a família como Deus quer, como é o plano de Deus. Vivendo assim, o mundo melhora, não tem outro remédio. Não será criada uma lei universal determinando que a partir de segunda-feira todo mundo vai ser honesto, né? Todo mundo vai viver em paz, todo mundo vai se respeitar. Não, isso nasce de uma família bem formada. E nós cristãos temos o dever, a obrigação de acreditar e formar boas famílias. Beleza. Bom, Dom Antônio, nós chegamos ao final do programa, infelizmente, o tempo sempre é pouco, né? Eu peço desculpa que as pessoas que mandaram a pergunta, que não conseguimos respondê-las todas, paciência. Mas a gente pôde conversar aqui um pouco, pelo menos de algumas coisas importantes. Eu quero agradecer a vocês que vieram participar aqui, vocês que acompanharam de casa. E sempre eu termino o programa, Dom Antônio, pedindo ou algum diácono que está aqui, ou padre, ou bispo, que nos dê uma bênção para as pessoas e com uma intenção, não é? Então, o senhor pode colocar aí
uma intenção que o senhor queira colocar e também as pessoas que estão nos acompanhando, indicado, colocam aí sua intenção diante de Deus para a gente encerrar o programa. Muito obrigado. Então, eu penso que nós podemos pedir como intenção que os leigos católicos assumam o seu lugar na sociedade. Não tenham medo de viver a sua fé de forma radical, coerente no meio da sociedade. E neste sentido, então, damos a bênção pedindo a Deus que nos acompanhe, nos guarde e nos ajude a viver melhor também. Nós, como pastores, ajudar os nossos leigos a viverem bem a sua vocação no meio do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos bem-aventurados Manuel e Adílio, que são os padroeiros da Diocese de Frederico Westphalen, desça sobre vós e sobre as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Dom Antônio, muito obrigado, a sua bênção. Deus abençoe. Para todos nós. Olha, e quero agradecer muito a sua saudade de Aparecida para vir participar, volta para lá. Termina amanhã a Assembleia, não é? Amanhã nós E leve o nosso abraço aqui da Canção Nova a todos os bispos que o senhor puder levar. Vou dizer ali para eles. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora e até o nosso próximo programa, então, se Deus quiser.